Minha vida no quilômetro 100 começou aqui, a partir da EFA, não é? Nossa. Que é uma escola de pedagogia de alternância, que é uma pedagogia, se eu não me engano, de Paulo Freire, que você fica 15 dias na escola, 15 dias na sua casa. No caso, essa escola, EFA, Escola Família Agrícola, ela foi criada como um sonho do padre Lucas para dar oportunidade aos filhos dos pequenos agricultores que saíam das suas casas para estudar na cidade. Como era uma escola gerida mais por pessoas da Igreja Católica, que era o padre Lucas e a irmã Sunta na época, então a gente teve uma catequese muito voltada à religião católica. Uma catequese boa, não é? Respeito muito as outras religiões. Se eu não fizesse isso, eu nem professor não seria. Então, respeito humanitariamente, mas aqui me deixa mais à vontade. Eles deixaram um grande legado aqui na nossa região, né? Padre Lucas, Irmã Assunta. Até hoje as pessoas sentem saudades deles, né? Sim. Lembro que a Irmã Assunta, ela fazia trabalho com as meninas lá, de bordado. Então, e esses trabalhos eram sempre expostos lá. A gente tinha na nossa parte também, às vezes, na disciplina de artes, que era uma professora que morava no sertão também, chamada Lisete. Eu acho que muita gente aqui do SEM conheceu o seu Antônio Baiano, eu acho que conheceu Lisete de Antero, e tinha Antero também. Pessoas muito bondosas. E Lisete era muito prendada, então eu aprendi muitas artes, coisas de pintura com Lisete. E como eu gosto de artes, essas coisas sempre ficou em minha cabeça. Quando eu faço algo que eu gosto, não sai nunca, fica ali eternizado. É tanto que, por exemplo, eu faço balaio até hoje. Balaio, panacum, que puxa panacum, que põe no jegue, sabe o que é? Tadinho do jegue. Eu faço e eu aprendi na EFA. Por conta de quem? De uma aula que teve prática e convidaram aqui seu manezinho balaieiro, parece. Ele morava aqui na rua abaixo do Ranulfo. Ah, conheci. Onde a casa hoje quem mora é Adriano Leal. Acho que era ali a casa dele. Então eu aprendi, ele ensinou as técnicas de fazer o balaio. É tanto que eu não sei se foi ele que já aprendeu de outras pessoas, que ele falava que tinha uma perna, o balaio é construído com 6 pernas. Uma perna é chamada perna falsa. Olha, quem disse isso? Seu Manuel. Então você coloca 3 fileiras, 3 em cima de 3 e coloca uma perna. Porque se colocar, se for fazer a costura do balaio ali, a trançagem com 6 pernas, uma sempre vai ficar de fora. Então tem que colocar uma para fazer ímpar e nunca par. É chamada perna falsa. Eu nunca sabia disso. E toda vez que eu ensino os meus alunos, eu passo o mesmo ensinamento. E eles aprendem. Já fiz aqui na biblioteca uma aula de artes, umas cestas de jornal, que a gente não tinha material também, né? E já fiz na escola, já fiz na EJA. Ultimamente fiz uma cesta, pegando o cipó ali ao lado da escola da Roberto Santos, uma cesta para fazer, para pegar as verduras da horta escolar que a gente faz. Aí para nós aí essa história, né? Como começou também essa história de Edmilson poeta, poeta, cordelista. Conta aí para nós. Eu conto essa história de cordel. Primeiro, eu vou explicar a vocês o seguinte: os meus textos cordelistas, eu chamo de cordel. Tem gente que diverge, porque a característica do cordel, ele tem uma característica própria. É um gênero textual que ele tem a sua vestimenta, sabe? São versos com 7 sílabas poéticas, não é? São versos de 4 estrofes,
São estrofes de 4 versos, estrofes de 6, de 7, de 8, de 9 e 10. São as características do cordel. Eu chamo os meus textos de cordel porque hoje o cordel, ele não... Há quem escreva dentro desse corpo e há quem escreva contemporâneo. Porque a poesia hoje, ela é livre. Ela não é dentro mais daquela métrica que existia antes. Você pode escrever a poesia livre. E os meus textos, por ser um texto dentro da característica de 7 versos, eu considero como cordel, mas um cordel contemporâneo. É igual a música raiz, o sertanejo raiz, por exemplo. Eita. Tunico e Tinoco é um sertanejo raiz. Mas se eu te digo assim, Luan Santana é raiz? Não. Mas tá dentro do sertanejo? Sim. Está. Então os meus textos eu considero cordéis por isso. Se fosse assim, Braulio também não tinha textos cordelistas. Ele não era chamado de cordelista, porque ele não está dentro da métrica também do corpo do cordel, do gênero textual cordel. Só para explicar em primeira mão, tá? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei. Sou uma pessoa que estou sempre pensando. Minha mente está sempre ativa, não é? Acho que é por isso que eu tenho ansiedade hoje. Sou muito ansioso, tomo remédio hoje para controlar a ansiedade, inclusive sair até da sala de aula, porque aquele espaço fechado, rotineiro, estava me deixando afoito. Eu não estava conseguindo dar aula. Mas enfim, é um caso à parte. Mas essa história do cordel é por isso, porque eu sempre gostei de escrever. Meus textos na escola, quando eu estudava, eram textos excelentes, só tirava uma nota máxima. É tanto que quando eu fui fazer faculdade em Riacho de Santana também, porque nessa época os professores, o governo do estado estava exigindo que os professores tivessem curso superior, então a Unefab, União das Escolas Familiares Agrícolas da Bahia, que é a associação que agrega todas as redes da Escola Família Agrícola da Bahia, em parceria com a UNEB, ofereceu-se um curso superior nas 5 disciplinas: Geografia, História, Matemática, Língua Portuguesa e Biologia. Eu sempre gostei de História, porque História, para mim, você contextualizar um fato presente com um contexto histórico é inteligente e não te deixa à margem de ninguém te curvar, porque você sabe da história. Sim. É tanto que está acontecendo um caso no nosso país, que tentaram dar um golpe, não sei se é pertinente esse caso aqui, mas pelo fato do conhecimento histórico, eu sempre abro o olho de uns e outros. Mas tem gente que ainda vai pelo lado do fanatismo. Não vem ao caso também. E daí, eu fui estudar em Riacho de Santana, fazer o curso superior. E na faculdade, finais de semana, sempre tinha atividades para fazer. Os meus colegas iam para as casas deles, eu, como não tinha casa própria, ficava na faculdade. Ou então ia para a casa dos colegas. Quando eu não ia para a casa dos colegas, eu ficava na faculdade. Tinha trabalho para fazer língua portuguesa. Às vezes, a maioria das vezes era apresentar o trabalho ou da forma que quisesse. E como no sertão o cordel é nato, meus colegas sempre colocavam: Ed, por que não faz o cordel? E eu fui aprendendo a fazer cordel nessa perspectiva, por estar naquele ambiente que é natural. E porque os meus colegas não tinham condições de fazer o trabalho para entregar na volta, no caso na segunda-feira. E eu acabei me apropriando da arte de escrever cordel, fui estudando mais sobre o cordel, e a partir daí comecei a escrever e não parei mais. Hoje eu escrevo cordel, às vezes por encomenda, por amizade, por presente, às vezes por homenagem a uma pessoa, mas eu gosto muito, por eu me apropriar dessa arte de escrever e gostar, eu às vezes escrevo para quem eu quero, às vezes como presente. Já cobrei e não gosto de cobrar. Eu acho que conhecimento não se cobra. Eu me sinto mal em cobrar.
mas também toma o meu tempo, então eu preciso de um dinheirinho, Com certeza. né? Então, às vezes eu acabo cobrando também, mas hoje eu escrevo, tenho uma facilidade de escrever nata, às vezes às vezes tem a cadência, né? Sim. Que é o som que tem que estar casando um ritmo com o outro, uma rima com a outra. E às vezes essas rimas empacam, que eu fico sem saber o que fazer. Eu tenho que desestruturar aquele verso todo, aquela estrofe, para criar outra, mas dentro daquela linha de raciocínio. Porque como vocês sabem, você também é estudado em letras, no texto existem 2 pontos cruciais, que é coerência e coesão. Sim. Eu não posso trocar um verso, colocar um outro só porque a rima bate, mas não existe coerência. É um texto que não tem comunicação. Então eu tenho que estar atento nisso. E às vezes eu fico até admirado, porque às vezes na cabeça saem umas palavras que eu nem esperava e ela é coerente, bate e casa com aquilo ali. Mas eu tenho outro cuidado também na hora de produzir esses textos, é de ser o máximo de verdadeiro com o que eu estou falando. Por exemplo, tem pessoa que diz assim: Ed, escreve para mim tal texto, faz um cordel para mim. Eu digo assim: me dê as informações. Mesmo aquelas informações ali, com o conhecimento que eu tenho a preocupação de não escrever coisas bonitas, mas que sejam mentirosas, né? Porque nem só o cordel eu escrevo, eu me aproprio também de escrever outros textos, até porque eu também lecionei, né? Na disciplina de redação, artigo de opinião, memórias literárias, texto dissertativo, poemas livres, e também porque eu gosto. É uma coisa que me faz bem. Às vezes deito na rede ali, me vem uma motivação de algo, vai acontecer algo, eu já fico apenado, podia fazer isso. Aí eu vou, quais os elementos que eu vou usar? Aí eu vou juntando uma coisa com a outra, é tipo um quebra-cabeça. Quando o professor na sala dizia, ensinando redação, que o texto é uma coxa de retalho, é verdade. São os elementos coesivos, a costura, né? Sim. E a coerência do que você está fazendo. É como se fosse um quebra-cabeça, tem que juntar tudo, todas as peças.